Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexões e de ensinamentos. Hoje nós estamos com a nossa irmã Rosileia. Boa noite. Boa noite, Diz, querida. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos. Nosso prazer é todo nosso, Rose. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhadinha no pessoal que está entrando. A Dirce. Boa noite, Dirce. Ai, amiga, saudade. A Lívia. Ah, filhota! Prestigiando. A nossa irmã Diná. Oh, linda Olha lá. companheira. Rose, que Deus te ilumine, que sua palestra seja muito abençoada, trazendo luz e conhecimento para todos nós. Gratidão, Diná. Que assim Gratidão pela seja. sustentação de sempre. Tadeusa, boa noite, Tadeusa. Ai, que legal. A Rose Luz. Oi, lindinha. Seu Zé Luiz. Querido, amigo, parceiro. Bastante gente. Graças Aristeia. a Deus. Graças a Deus. Jocenilda. A nossa amiga Tel. Ai, Thelminha. João Silva. Também, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, Rose, eu vou aproveitar e vou compartilhar aqui a minha telinha, tá? Para mim dar alguns esclarecimentos da casa, tá bom? Tá bom, querida, tá bom. Vamos lá. Hoje nós estamos com a nossa irmã Rosileia, com o tema Fé e Coragem, como enfrentar esses desafios em tempos de pandemia. No próximo dia 27, que é uma terça-feira também, nós vamos ter o nosso irmão Nivaldo com a estranha moral do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Lembrando que às sextas-feiras nós estamos com as nossas palestras do mês de aniversário, e nessa próxima sexta-feira, no dia 23, nós teremos o nosso irmão Rodolfo Calcabrini com o tema Reflexos do Progresso da Humanidade. E encerrando o mês, no dia 30, o nosso irmão Arthur Valadares, com o tema Força das Forças. Lembramos a todos que nós estamos com a vibração ao planeta Terra e à humanidade, todas as quintas-feiras, às 18 horas. É apresentado no canal do YouTube, do Facebook e também no Instagram, tá? Então, pedimos para vocês se inscreverem, participarem, que é nesses canais que vão ser anunciados, tá? E lembrando também que todos os domingos, às 10 horas, nós estamos com o Evangelho no Lar. Então, é o momento de nos conectar à nossa família, né? É o momento de a gente evangelizar, né, os nossos familiares. Então, se inscreva nos nossos canais, tanto no Facebook, no YouTube e no Instagram, SEAC Caraguá. Voltando. Bom, Rose, eu te convido agora para a gente fazer a nossa palestra inicial, tá? Palestra inicial, a nossa prece inicial. Vamos lá. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais um estudo, mais uma reflexão, e queremos te agradecer por essa oportunidade e por todo o seu amor que nos envolve sempre. Mestre Jesus, te pedimos que nossos mentores espirituais nos ampare, proteja e nos auxilie no entendimento e, em especial, a nossa palestrante desta noite. Que possamos ter mais amor em nossos corações, mais humildade, tolerância, fé e coragem em nossas ações do nosso dia a dia. Auxilia-nos, Senhor, a sermos sempre merecedores do teu amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Para quem ainda não conhece, que acho que a maioria já conhece, a nossa irmã Rosileia, ela é médium de psicofonia há 32 anos, é coordenadora da nossa área de ensino, do SEAC, é orientadora do curso mediúnico,
é integrante da nossa área de comunicação também do SEAC. É isso aí. O tema que ela vai falar hoje é um tema muito bom para a gente, todos nós estamos vivenciando. Fé e coragem, como enfrentar esses desafios em tempos de pandemia. Rose, agora é todo seu a palestra. Eu estarei aqui do ladinho. Qualquer coisa, só dá um toque, tá bom? Tá ok, obrigada, querida, pelo carinho. Obrigada. Bom, meus queridos, boa noite, é um prazer enorme, né? Cada vez que a gente se reúne aqui, a gente fica super feliz. Esse tema é um tema que foi me deixado faz mais de um mês que a gente estava pensando e escolhemos esse tema. E, para falar a verdade, tenho vivenciado muito, muito mesmo nos últimos dias. Então, essa palestra, eu não digo que ela foi feita não só essas reflexões, não digo nem palestra, não foi feita apenas para todo mundo. Eu me senti, eu me identifiquei muito. Foi muito forte para mim estudar essa palestra nesse momento. Porque é sabido para toda, né, que para toda a humanidade, todos nós sabemos que nós estamos passando por um período extremamente difícil. São momentos desafiadores, onde, de repente, tudo mudou, tudo parou, né? E a constatação da fragilidade física, que a vida de todos nós está ameaçada por um vírus invisível, nos colocou em xeque, nos colocou a pensar naquele cantinho, separadinho. E aí, né? Períodos assim, eles nos trazem grandes lições, profundas, principalmente acerca das nossas relações, dos nossos valores éticos, morais, espirituais, o relacionamento humano, como que eu estou com a minha família, enfim, como que está o nosso apego com as questões, principalmente de ordem material. É aquele momento que a gente está ali para pensar no que é que está acontecendo. Nós estamos há 1 ano e meio nessa situação. De repente, um turbilhão de emoções invade as nossas mentes, os nossos corações. São mudanças de hábito, isolamento social, medo, ansiedade, depressão, insegurança, problemas econômicos, morte, sofrimento, muito sofrimento. Então, isso tudo está mexendo muito com a gente. E nós somos obrigados a estar aí tentando vivenciar essa situação. São diversos questionamentos que, nesse momento, invadem a nossa alma. Quais são os nossos reais valores? O que é que eu tenho feito da minha vida? Como que eu tenho usado o tempo? E o tempo perdido? Como recuperar? Não é? E aí vem um ponto forte. E a minha fé? Como anda a minha fé? Ela é suficiente para eu enfrentar esse momento, para me dar coragem para enfrentar todos esses desafios? Mas aí a gente começa a tentar pensar o seguinte: o que a doutrina espírita diz a respeito de todas essas questões que nós estamos vivenciando? É isso que nós pretendemos analisar essa noite. E eu convido todos vocês a refletir comigo. Eu daqui, vocês daí, todos nós juntos, tentando analisar essas questões e chegar num denominador comum. É um ponto pacífico para todos os cientistas atualmente que as revoluções geológicas, biológicas, climáticas são coisas comuns, necessárias para todo o ecossistema do nosso planeta, apesar do estrago que provocam. Isso já é sabido, já é do conhecimento de todos. São terremotos, maremotos, furacões, enchentes, tsunamis,
epidemias, pandemias, causando devastação, sofrimento e morte, fazendo o homem se perguntar: será que Deus realmente existe? Se ele existe, por que tais coisas acontecem para a humanidade? E olha que essa pergunta não é agora. Ela já foi feita há muito tempo, porque já passamos por grandes problemas. Em todos os tempos, esse mesmo questionamento sempre está no ar. Tanto é que são conhecidos, esses problemas são conhecidos como os flagelos destruidores. E aí a gente fica perguntando, mas será que esses flagelos destruidores, o que significa isso? Né? Seria uma ira de Deus? Um castigo divino? Fruto de um Deus vingativo? E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele reservou algumas perguntas aos espíritos superiores, lá no capítulo 6, no livro 3, tentando entender a justiça de Deus diante da destruição causada por esses flagelos destruidores. E os benfeitores espirituais apresentaram a Kardec a lei de destruição, ou seja, uma lei divina, ou seja, a lei da impermanência de tudo que existe, inclusive o homem, através da imortalidade da alma. Sobre essa ótica, né? Aí nós começamos a entender, a começar a questionar e a entender a situação. Nada no universo é perene, somente Deus o é. Tudo no universo evolui, nada é estático, parado. Tudo é dinâmico, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a visão que a doutrina espírita começa a nos mostrar, a desvendar através dos nossos espíritos superiores. E quando nós começamos a encarar sobre este prisma, os espíritos superiores nos esclarecem ainda mais que esses tais flagelos destruidores, eles acontecem para o nosso progresso, a nossa evolução. Muitos deles têm como objetivo a manutenção do sistema natural do planeta. É algo que tem que acontecer. Outros, para tirar uma leva de espíritos da inércia moral em que se encontram. Aquele empurrãozinho. Porque quanto mais nós estamos materializados, mais estacionados nós vamos ficar. E é o que está acontecendo conosco nesse momento. Nós estamos aí numa luta diária, vínhamos numa luta diária, mais preocupados em ter do que ser, mais preocupados em obter ganhos, conquistas a qualquer preço, de qualquer maneira, esquecendo daquele que está do meu lado, do próximo, do meu irmão, da minha família. Quantos que não chegam em casa, chegavam em casa, e o filho sedento, querendo um carinho, uma atenção, e a gente falava, não, agora não, estou cansado, ou vou ver o Jornal Nacional. E a pandemia acabou nos colocando dentro de casa para prestar atenção na nossa família, o nosso eixo, o nosso esteio, não é? E assim nós estamos caminhando há 1 ano e meio. Muitos outros desses flagelos destruidores, eles têm como objetivo a própria humanidade, egoísta, recalcitrante no medo do mal, que vez por outra se vê abalada no seu orgulho, na preguiça em reconhecer a necessidade do bem, na necessidade das melhoras. Nós paramos, congelamos naquela situação. Do jeito que está, eu não preciso mexer em mais nada. Tá bom assim, então eu continuo assim. Não. Vamos tentar melhorar, tentar fazer alguma coisa. E muitos ali, como eu falei, recalcitrante no mal, achando que o mal é normal. Logo, não é um castigo de Deus, e sim uma punição que eles nos impõem para nos amadurecermos espiritual e moralmente. Apesar de todos os recursos que ele nos proporciona para distinguirmos o bem do mal, e que nós deliberadamente menosprezamos
através das nossas vidas sucessivas. Isso está lá. É uma resposta dos espíritos a Kardec na questão 738 no Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou, mas precisa tudo isso? Precisa todo esse sofrimento para a gente evoluir, para a gente progredir? Aí os espíritos responderam, mas ele está aí. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá todas as condições, todos os dias, a todo momento, para nós melhorarmos, progredirmos sem esses flagelos. Mas o nosso livre-arbítrio, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo nos impõe escolhas erradas. E aí, é por isso que de tempos em tempos, a humanidade de um planeta de prova e expiação como o nosso, a cada um no seu turno, caso estejam estacionadas, são convidados a marcharem em direção da fraternidade, do conhecimento, através de uma determinada epidemia, pandemia ou desastre natural. E além desses flagelos naturais, ainda temos os causados pelo próprio homem, aquele, fruto da nossa imprevidência, da omissão, do egoísmo, que recebe o efeito, aí a gente acaba recebendo o efeito daquilo que eles nos causam, mais cedo ou mais tarde. Um exemplo desse a gente está vendo agora, recentemente, a tempestade na Alemanha. Todos os cientistas, os pesquisadores estão dizendo que nada mais é do que fruto do aquecimento global. Então, nós estamos colhendo o fruto desse aquecimento, de escolhas erradas, atitudes erradas. E essas tempestades, como essa que estão acontecendo na Alemanha, podem vir a acontecer em qualquer outro lugar do mundo se a gente não prestar atenção nessa situação. Portanto, as provas, elas fazem parte da caminhada evolutiva da vida. O processo de melhoria espiritual exige dedicação, esforço, persistência, ou seja, suor e lágrimas. Então, é um erro, é um equívoco a gente acreditar que essas ocorrências provacionais, como os flagelos destruidores, é um castigo ou uma punição divina. Isso tem que ficar bem claro. Porque quem pensa assim faz uma ideia de um Deus, aquela ideia antropomórfica, daquele Deus com uma forma humana, com características humanas, sentadinho numa poltrona, lá em cima das nuvens, com aquela barbona, botando o dedo e apontando. Isso vai acontecer aqui e ali. Então, isso tudo é um erro, porque Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da sua bondade. Essa frase está lá na Gênesis, no capítulo 2, no item 14. Deus é soberanamente justo e bom. Não cabe aqui a dúvida em relação à sua justiça e nem à sua bondade. Mas, no momento atual, nós estamos no planeta, nessa situação que nós estamos vivendo, nós estamos sob o peso de uma pandemia, o Covid-19, coronavírus. É um flagelo causado por nós mesmos, através de ações humanas mal-sucedidas, e nós estamos colhendo o que plantamos. Tanto as enfermidades, como as catástrofes ambientais, como os terremotos, os maremotos, ciclones, são cometimentos usuais. E acabamos por passar por essa situação, essas que nós provocamos, esses frutos da nossa negligência, das nossas más escolhas. Deus nos faz passar por situações, colher o fruto dessas situações, o resultado dessas ações, para que nós possamos ver e sentir a responsabilidade que nós temos pelos nossos atos, pelos atos coletivos. Porque somos seres sociáveis, vivemos numa sociedade.
É engano a gente achar que aquilo que eu estou fazendo aqui, agora, nesse momento, não terá consequência para os demais. Sim, terá sim. Uma bita de cigarro jogado na mata agora pode provocar um incêndio enorme, destruir o ecossistema, destruir uma região produtiva, afetar os animais que estão ali, tudo isso. Um simples ato meu, que pode ninguém estar vendo, e isso pode ter consequência. Então, nós temos que começar a pensar coletivamente. Estamos inseridos numa sociedade e, para tanto, temos que ter um pensamento coletivo, não é? Das nossas atitudes. Mas não resta dúvida que essas enfermidades, essas catástrofes, elas trazem ocorrências verdadeiramente destruidoras, ceifando vidas, milhares de vidas, mas com o desenvolvimento da inteligência, com a moralidade, cada vez mais nós vamos ver menos esse tipo de atitude acontecendo, essas tragédias, essas enfermidades, essas catástrofes acontecendo, porque nós vamos tendo aquela consciência do eu coletivo. E aí nós vamos evoluindo moralmente. No caso do Covid-19, cientistas, acadêmicos, profissionais de saúde se uniram no mundo inteiro, cada vez mais em busca de soluções contra as enfermidades infecciosas, transmissíveis, que antes demoravam décadas para serem solucionadas ou administradas. Mas agora, graças a Deus, as pesquisas avançaram muito e as soluções alcançaram meses. Nós já estamos vendo aí a vacina sendo aplicada, já correndo por todos os países e freando o avanço cada vez maior desse vírus. Mas uma epidemia, uma pandemia como essa, já existiram outras, e essa não será a última. Nós temos aí histórias, registros na nossa vida, dos nossos antepassados, por exemplo, a varíola, né? Popularmente conhecida como bexiga e altamente contagiosa, que foi erradicada em 1980 com uma vacinação em massa. Mas essa doença, a varíola, atormentou a humanidade por mais de 3 milênios. A cólera, por exemplo, ela teve a sua epidemia, sua ação epidêmica em 1817, matando centenas de milhares de pessoas, provocadas por uma bactéria Vibrio colaris, transmitida pela contaminação fecal oral ou ingestão de água ou alimento contaminado. E ela retomou com força total no fim do século passado, mas graças a Deus foi logo controlada. A peste bubônica, ou a conhecida também como peste negra, uma doença que persiste ainda, desde a antiguidade até os dias de hoje, originária de uma bactéria Yersinia pestis, que sofre mutações ocasionais, transmitida através das pulgas dos roedores de seres humanos. E a mais recente que a gente tem, os antepassados nos passam a memória, a gripe espanhola, que foi provocada por um vírus, a influenza, que pegou e atingiu o mundo em 1918 até 1920 e teria infectado, olha para vocês verem, 500 milhões de pessoas, um quarto da população mundial. E graças a grandes cientistas, no Brasil nós podemos destacar Carlos Chagas, a vacina chegou a ser produzida a partir de 1944. Então, para vocês verem, essas grandes epidemias levaram a uma consciência, nós, dos seres humanos, uma mudança de hábitos, de higiene, de condições sanitárias, de pesquisas, de avanço tecnológico para uma melhora depois que tudo isso passou. Então, nós temos que admitir que houve uma melhoria espiritual do ser humano há essa melhoria espiritual quando o ser humano enfrenta situações como essa, em decorrência de uma tragédia, de uma catástrofe. É uma consequência natural da lei do progresso, que nos faz evoluir,
tanto intelectual como moralmente. Em tempos de catástrofes, de pandemia, como nós estamos vivendo, acelera-se o progresso moral dos espíritos e das nações. O aprendizado vai para determinada área necessitada. Se a gente começar a parar para pensar que ponto que a pandemia está atingindo, que ponto que nós estávamos deficientes. Se nós começarmos a ver, nós tivemos um avanço, a humanidade teve um avanço na área de tecnologia, no conhecimento, mas e nas relações humanas? Muito pouco. No trato da ética, na fraternidade, na solidariedade, nas relações mesmo interpessoais, nós avançamos pouco. E chegou a hora dessas mudanças. Chegou a hora de eu refletir, de eu pensar, de eu ter esse conhecimento, esse pensamento no ser coletivo. É a hora da mudança. É a hora que nós precisamos fazer, agir. O que é que eu tenho que fazer para melhorar essa situação? Isso tudo vai depender de nós, das nossas escolhas. É a hora que todos nós fomos convidados a pensar. O que é que eu estou fazendo? É o momento dos nossos questionamentos. Mas no meio dessa pandemia que nós vivemos, e outras tantas que já passamos no decorrer da vida, como eu citei algumas aqui para vocês, ou também nós podemos, por que não, citar as nossas provações individuais, provações coletivas, a doutrina espírita nos aparece trazendo uma bênção de um novo olhar, uma nova perspectiva em relação à vida. E tudo que nos acontece durante a nossa passagem aqui na Terra. Ela vai descortinar essas situações todas, nos dando esses esclarecimentos necessários. Por exemplo, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, no item 5, tem um texto muito explicativo, que eu recomendo a leitura de vocês, que é a respeito, que ele esclarece a respeito do ponto de vista, ou seja, de que maneira que nós encaramos as situações de dificuldades. Ponto de vista significa um modo como a gente age, concebe, analisa, enxerga e entende o mundo e a vida. E o codificador apresenta duas maneiras de viver, dois pontos de vista. O primeiro, o material, que considera apenas a vida material, essa existência atual. E a segunda, o ponto de vista espiritual, esse sim, que leva em conta primordialmente a vida futura, que é aquela que a gente sabe que não fica só entre o berço e o túmulo. E nós, espíritas, principalmente, temos o conhecimento dessa imortalidade da alma. Nós entendemos, estudamos, analisamos esse ponto. Mas, infelizmente, muitos de nós não nos comportamos como um ser imortal. Isso é que nós temos que refletir, principalmente em momentos como nós estamos vivendo agora. E é nesse sentido, com esse ponto de vista, de ser imortal que sou, que nós temos que enfrentar e encarar as provas da vida terrena. Que a existência atual é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Tudo se encaixa, tudo tem uma razão de ser, e nada, absolutamente nada, é obra do acaso. Estamos num processo evolutivo, de aprendizado necessário para que possamos adentrar um outro nível evolutivo, o da era da regeneração, cujo lema será um só rebanho, um só pastor, como está lá no Evangelho de João. E apenas uma bandeira estará tremulando em todas as regiões da terra. Fora da caridade não há salvação. Mas o que seria um só rebanho, um só pastor? Nada mais do que a idade da maturidade da humanidade. Deixarmos
esse ser infantil espiritualmente e adentrar numa nova geração. Uma geração mais fraterna, mais solidária, em busca da felicidade espiritual. É isso que nós temos que ir em busca, é para lá que nós temos que caminhar. Mas, de repente, no meio dessa situação toda, surgem questões, momentos difíceis, como nós falamos no começo, que nos leva a esquecer todas essas lições do Evangelho. E é nessa hora que nós temos que colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita. Na crença do ser imortal, na vida futura. O momento nos pede que nós, entre tantas coisas, que nós tenhamos coragem e fé. Mas como manter a fé e a coragem no meio de tantos desafios? Isso me faz lembrar uma frase do Chico, que ele diz assim, Chico Xavier: para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. É essa coragem, essa fé que eu quero discutir com vocês. Como anda a nossa fé? Nós temos que começar a entender essas duas palavras. O que é coragem, o que é fé? Para poder colocar em prática, exercitar, principalmente agora, nesse momento tão difícil. Mas e aí? Você tem fé? Você tem coragem? Você sabe o que isso significa? Já parou para pensar nisso? Para entender a coragem, eu fui buscar uma interpretação lá com os povos nórdicos, estudando para essa palestra. É uma região lá da Europa que fica entre a Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia. Aquela região rica em tradições, sabedorias e costumes. Lá, nós fomos encontrar o paganismo nórdico, que era uma religião que buscava a conexão entre o culto aos deuses nórdicos antes da intervenção cristã. Era a crença mais comum na Islândia até o ano 1000. São as 9 virtudes nórdicas. Essas 9 virtudes contemplam a todos aqueles que queriam, que desejavam ter a sua vida dedicada a cultuar verdadeiramente os seus deuses. São elas: coragem, em primeiro lugar, verdade, honra, lealdade, disciplina, hospitalidade, laboriosidade, independência ou autossuficiência e perseverança. Essas são as 9 virtudes nórdicas. Mas prestem bem atenção. A primeira, do topo dessa lista, para esse povo, para essa crença, vem a coragem. E olha o que é que eles definem como coragem. Coragem não se refere somente a situações de batalha ou luta. É toda a ousadia de viver. Olha bem, ousadia de viver, de tomar iniciativa, de fazer o que é certo, de não se curvar ou se submeter. Ter coragem é ter bravura de realizar o que é certo. É preciso coragem para que todas as outras virtudes sejam realizadas. Ou seja, a coragem é essencial. Prestem bem atenção, é tudo o que nós estamos precisando ter agora. Iniciativa para não paralisar frente ao sofrimento, às situações todas que nos acontecem. Ter ousadia para enfrentar todas essas situações, porque com a coragem, há o conhecimento sobre os nossos próprios limites, os nossos medos, os nossos defeitos, as nossas qualidades. É assim que nós vamos enfrentar essas situações. E através desse conhecimento, a gente pode ir muito mais longe. A gente pode melhorar em todos os aspectos. Por isso que ela vem, em primeiro lugar, para os povos nórdicos. Muito interessante essa definição. Agora, lá no dicionário, complementa bem essa situação, porque vai estar assim: coragem é a moral forte perante o perigo, os riscos
bravura, intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar a situação emocional ou moralmente difícil. Quer situação emocional mais difícil do que nós estamos vivendo agora? Com certeza. Nós precisamos exercitar a coragem, agora, nesse momento. Mas muitas vezes nós achamos que a coragem ela é interpretada ou ligada como um ato de valentia, de agressividade, de violência até. Porque ela é por conta daquela predominância de natureza animal, instintiva que carregamos, que sobrepõe a nossa natureza espiritual. Fruto da nossa imaturidade ainda, né? Nosso estado evolutivo. Mas coragem é uma energia moral, que se ela bem disciplinada, ela vai se transformar em força de vontade. E a força de vontade nos impulsiona, nos leva a sair de situações difíceis. Impulsionados pela coragem, nós reagimos às dificuldades, às dores do mundo e controlamos o medo nos instantes mais assustadores, descobrindo os novos caminhos, novas oportunidades, novos direcionamentos e sairmos dessa situação de perigo. Ter coragem não significa não ter medo, não, longe disso, porque o medo ele é natural e muitas vezes benéfico, porque ele nos impede de cometer erros, preserva a nossa vida. Ele vai fazer com que eu tome os cuidados sanitários para o momento, para eu seguir a ciência, para eu promover a vida, para eu ir em busca da vacina, para eu tomar os cuidados. É esse medo que vai fazer. Mas ser corajoso aqui é não se deixar comandar por esse medo, não paralisar frente às dificuldades ou sofrimentos. Em sumo, corajoso é ser feliz nesse mundo de provas e expiações, que nos pede o tempo todo a evolução por meio de reajustes das nossas mazelas, dos nossos erros. Coragem, nós podemos dizer que tiveram cientistas que repetem centenas e milhares de vezes, dia e noite, experiências na certeza que chegarão à descoberta benéfica para a humanidade. E aí nós podemos citar Thomas Edison, que ele tentou mais de 1000 vezes a invenção da lâmpada incandescente. Quantas noites sem dormir, quantos dias sem comer, até iluminar a Terra e nos legar 1093 inventos patenteados, tornando-se o maior inventor de todos os tempos. Podemos falar também de Louis Pasteur, que revolucionou a ciência com a descoberta das doenças microbianas, trabalhava para identificar bactérias causadoras de doenças. Quando a sua filha, Raquel, adoeceu, ele deixou a filhinha lá no leito e foi para o laboratório continuar as suas pesquisas, porque ele sabia que o mundo precisava dele, que ele precisava fazer alguma coisa em benefício de todos. E quando ele recebeu a notícia de que a sua filha havia falecido, ele disse: o que eu posso fazer agora a não ser continuar trabalhando para aqueles que estão vivos? Olha só, aqui nós podemos encaixar os nobres médicos, enfermeiros, esses cuidadores que estão largando a sua casa, os seus parentes, os seus filhos, e estão lá dentro dos hospitais, enfrentando toda essa situação para nos ajudar, para nos dar a vida. Esse sim, nós precisamos falar, são os corajosos. Coragem tiveram grandes vultos da ciência, da filosofia, da religião. Em todas as áreas nós vamos encontrar, em todas as áreas do conhecimento humano, tudo em prol do progresso. Seria até dispendioso da nossa parte ficar aqui tentando enumerar, citar nomes, porque muitos deles passaram anonimamente, passaram desapercebidos pela história da humanidade, mas estavam ali, deixando a sua parcela em prol
do progresso e da evolução da humanidade. Mas tem um corajoso, que nós não podemos nunca nos esquecer. Jesus, o maior intérprete da coragem. Nosso guia e modelo, que sem precisar, sem merecer, se deixou imolar na cruz do sofrimento. Ao ser interrogado por Anás, um lá no Sinédrio, né? O Anás, ele era genro de Caifás. Ele foi esbofeteado por um guarda e reagiu dizendo: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Se ele estava levando só o bem para todo mundo, por que ele foi estapeado? Em uma outra situação, ele também nos convida mais uma vez a termos coragem. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, ele já estava nos preparando. Situações adversas, obstáculos, provações individuais ou coletivas, vocês vão passar. Mas tenham fé, tenham coragem. Eu estou aqui. Eu venci o mundo. Olhem para mim, seu guia e seu modelo. E também tem uma outra passagem na tempestade, do mar revolto, que ele diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus pronunciou esta frase no momento em que os seus discípulos enfrentavam uma grande tempestade no lago da Galileia. Os ventos sopravam fortemente e ondas violentas castigavam o barco. E Jesus não estava com eles nesse primeiro momento, mas ele chegou bem no momento em que a embarcação corria o risco de virar e jogar os seus amigos nas águas no lago revolto. Era possível imaginar que poucos iriam sobreviver. E da mesma forma, nós julgamos hoje que estamos sozinhos nas tempestades da vida. E que o barco da nossa vida pode virar a qualquer momento, a qualquer hora. Mas é nesse momento, no auge da crise, que Jesus aparece, nos estende a mão, assim como apareceu aos discípulos temerosos na iminência do naufrágio. E a eles ministrou a lição da coragem. Então, por que não nos agarrarmos nas mãos de Jesus, nos seus ensinamentos, para enfrentar o momento que nós estamos vivendo? Deus nos permite passar por dificuldades para que nós possamos desenvolver os dons que Ele nos deu, que Ele deu para cada um de nós, que está aqui, dentro, desde o instante da nossa criação. Cada problema, cada situação de dificuldade é um exercício de aprimoramento do nosso espírito. É um passinho a mais que nós damos rumo à nossa evolução, a fim de que nos tornemos mais fortes, mais conscientes do nosso próprio potencial. Quem cultiva o medo o faz por acreditar que o pior vai acontecer. Mas Jesus nos ensina, porém, que o combater o medo pela fé de que o melhor vai acontecer. É exatamente o contrário. É a fé que vai nos dar coragem, a coragem necessária para lutar contra os maiores temporais da nossa vida. Pois guardamos a certeza dentro de nós que a vitória é o prêmio dos corajosos, não dos temerosos. A fé nos dá coragem necessária. Prestem atenção nisso. Mas e aí? Chegamos na outra palavrinha, fé. O que é a fé? Se nós formos lá no dicionário, a fé vem do latim fides, que significa fidelidade, e do grego pistia. É a firme convicção de que algo seja verdade, sem nenhuma prova de que este algo seja verdade. Prestem atenção nisso. É a firme convicção de que algo seja verdade, sem nenhuma prova de que este algo seja verdade, pela absoluta confiança que depositamos neste algo ou em alguém. A fé
está diretamente relacionada aos verbos confiar, apostar, acreditar. Se alguém tem fé em alguma coisa, então ele acredita, confia, aposta nisso. Mas aí vem um outro questionamento. Se eu acredito, se eu confio, se eu aposto, não significa necessariamente que eu tenho fé. Sabe por quê? Porque quem acredita pode deixar de acreditar. Quem aposta pode amanhã deixar de apostar. Quem confia pode deixar de confiar. Então, nós temos que prestar atenção nessa situação. Mas, então, como é que eu vou poder exprimir a fé? Será que nós vamos encontrar um vocábulo para definir corretamente o que é a fé? André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, numa visita à colônia do Campo da Paz, ele se espanta ao ver diversos espíritos que dormiam rígidos, cadavéricos, prostrados, e recebe a seguinte explicação do mentor: a fé sincera é ginástica do espírito. Olha bem, ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então, aquela velha história de que se eu estou com colesterol alto, com diabetes, com uma série de coisas que eu preciso, está tudo travado em mim, que eu preciso me exercitar, cabe para a fé também. Porque a fé é a ginástica do espírito, é algo que eu tenho que movimentar, mexer dia após dia, construir e fazendo ela crescer dentro de mim enquanto é tempo, enquanto eu estou aqui encarnado, para depois eu não ter esse momento de eu não ter, para eu poder despertar mesmo, como o mentor falou, para as nossas responsabilidades da vida e não ficar lá dormindo, estático, não é? Então eu tenho que exercitar a fé. E o Espiritismo nos ajudou muito isso, porque a fé é algo muito mais do que crer. Eu encaro a fé normalmente como uma entrega. É entregar-se de corpo e alma sobre um propósito, né? E o Espiritismo iluminou a humanidade com a apresentação para a gente a respeito da fé raciocinada, que é uma conquista do Espírito. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas, diz o seguinte: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é quem pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, eu creio porque eu tenho certeza, porque eu sei. Não porque qualquer uma pessoa falou ou porque disse. A situação vai melhorar porque eu sei que isso vai passar. Eu sei que isso vai mudar. Segundo Emmanuel, lá no livro Consolador, ele clareia mais essa definição da fé quando ele nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. A certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, é muito mais do que religião. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz. Então é aquele momento que eu não digo mais eu creio, eu digo eu sei que isso vai mudar. Eu sei que isso vai passar. E Kardec ainda arremata, nos trazendo a fé, a serenidade que a fé nos traz. Ele diz assim, também lá no capítulo 19,
do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé sincera é verdadeira e sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, meus amigos, a fé nos dá calma, nos dá serenidade nos piores momentos que nós podemos estar passando, nas piores situações de vida. Então, nós temos que entender, nós temos que dizer, por isso que a gente afirma o tempo todo a força, que a fé é uma força que nasce na própria alma, do próprio espírito. É a fé raciocinada, é conquista desse espírito imortal em sua caminhada infinita. Nós vamos desenvolvendo essa fé, essa conquista, adquirindo cada vez mais a fé, trabalhando, lapidando essa fé através das nossas diversas encarnações, nos fortalecendo a cada passo nessa jornada evolutiva. Dessa forma, se nós utilizarmos a fé conscientemente, nós poderemos suprir longas curvas em nosso caminho e nos livrarmos de muitos sofrimentos. Aí eu digo, nós temos que ter confiança em Deus, em primeiro lugar, estudo, trabalho na prática do bem. Essa sim é a receita básica para que nós possamos enfrentar e superar as dificuldades e vencermos os desafios que se apresentam no nosso dia a dia, na caminhada evolutiva, na nossa passagem pela Terra, sem esmorecer. Portanto, nós lembramos de uma frase, de um trecho de Chico Xavier, também, quando ele pediu que Emmanuel trouxesse para ele uma mensagem de Maria de Nazaré. E ali nós reconhecemos que a própria lei de destruição nos mostra que tudo passa, que esse momento, que esses flagelos destruidores que nós passamos nas diversas encarnações e que muitos ainda iremos passar e vivenciar, vão passar. A mensagem foi dita assim: todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. E se hoje nós estamos vivendo um momento como esse, elevemos o nosso pensamento ao alto. Paremos um instante. Busquemos a voz de Maria a nos dizer carinhosamente: isso também passará. É nisso que nós temos que nos apoiar. Porque o momento, ele nos pede fé e coragem. Coragem para nós agirmos com bom senso e amor. Coragem no combate das angústias, das desesperanças. Apesar do isolamento físico, da falta do abraço, da falta do convívio, que se faz necessário, mas nós podemos vibrar, emitindo luz, pensamentos positivos a todos os nossos entes queridos e amigos. Coragem para continuar trabalhando no bem, irradiando muita paz para toda a humanidade. Esperança, amparo, entendimento de todos, para que possamos superar essas dificuldades e evoluirmos. Coragem para fazer a parte que nos cabe. E no final, possamos ter a graça de contemplar e agradecer a oportunidade do crescimento. Então, vamos fazer da coragem a nossa aliada para esses dias tormentosos que nós estamos passando. Mas tendo sempre a certeza de que Jesus está no leme e é o nosso guia, o nosso companheiro. É preciso, meus irmãos, ter coragem para sorrir num momento como esse, no meio de tanta dor.
É preciso coragem, força para continuar e fé para entender que Deus sabe de todas as coisas. Por isso, quando você sentir que os seus braços enfraqueceram, quando o medo se insinuar na sua mente, lembre-se que Jesus está presente, dizendo para você, para mim, ei, amigo, coragem, eu estou aqui para entrar no barco da sua vida e remar junto de você. O planeta Terra é semelhante a uma embarcação. Às vezes, parece que vai afundar. Diante de turbulências e de gigantescas ondas. Mas isso tudo vai passar. Jesus está no leme dessa nau. Ele segue e olha, lança o seu olhar sereno de quem guarda a certeza que essa agitação faz parte desse roteiro evolutivo da humanidade. E um dia vai passar. Ele sabe que a Terra chegará a um porto seguro, porque essa é a nossa destinação. Então é esse o recado que eu queria trazer para todos vocês. Fé e coragem. Busquem essa coragem. Se alimentem dessa fé. Segurem nas mãos de Jesus, todos nós, para enfrentar esse momento. Façamos a nossa parte, o melhor que nós pudermos, sem esmorecer. Confiemos em Deus. Vamos aproveitar cada segundo, cada minuto, que por certo vai passar. Também vai passar, mas vai ficar o aprendizado. Tudo passa, meus amigos, exceto Deus. Esse não. Então, confie, porque só essa confiança, a confiança em Deus, em Jesus, só isso basta. Tenha fé, tenha coragem para enfrentar os momentos que nós estamos enfrentando. E saímos pessoas melhores, construindo um mundo melhor, um mundo tão sonhado, onde todos nós viveremos em paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Perfeito, Rose. Terminou, para mim, eu continuaria ainda nessa palestra. Obrigada, Muito filha. bom, assim, eu acho que você deixou assim os pontos chaves assim bem assim no coração da gente, assim, dos hábitos, né? Eles vieram para a gente para ficar, né? Como lavagem das mãos, o uso da Tudo isso. máscara, que no Japão é uma coisa tão comum, né? Eles Faz já parte do usam. aprendizado, né? Faz parte do nosso aprendizado. Por uma gripe, eles já usam máscara, né? Mas Com na certeza. parte das relações humanas, nós temos muito a desejar ainda, né? Nós precisamos muito você falou da ousadia de viver, que é a coragem. Que é a coragem. E a fé, né? Através da nossa fé. Através da fé. Com certeza. Eu acho que isso tocou no coração, acho que de todos que estão aqui. O pessoal está elogiando, assim, muito, acho que foi muito maravilhosa a palestra, sabe, Rose? Precisamos ter outras desse tipo para nós. Que assim seja, que assim seja. Então, agora, Rose, eu convido você para a gente fazer a nossa prece final. E assim, Mestre Jesus, agradecidos pelas reflexões de hoje, mais tranquilos, e os nossos pensamentos elevados, pedimos por todos que sofrem. Dá a cada um a suavização das suas dores, dê o fortalecimento, a fé, o bálsamo para as suas tristezas. Que a proteção, Mestre Jesus, se estenda a todos os lares, que entre os familiares nunca falte o respeito, a harmonia, a compreensão e o amor. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Esteja conosco sempre e seja a nossa inspiração. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Rose, Gratidão. Gratidão pela palestra de hoje. Eu que agradeço a oportunidade desse estudo. Como eu falei para vocês no começo, estudar, pesquisar, clarear na minha mente sobre a fé e a coragem foi muito importante nesse momento.
Garanto para você que eu fiz com muito amor, com muito carinho, para poder alavancar, dar força, dar coragem para todo mundo e mostrar para todos que nós não estamos sozinhos. Jesus está no leme. Então vamos dar a mão, cada um fazer a sua parte e seguir em frente. Tudo passa. Isso também vai passar. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rose, por tudo. Obrigada a todos vocês. E até a próxima oportunidade. E lembramos a todos que sexta-feira temos mais palestra por aí, hein, gente? É, o Rodolfo Calcabrini. Cabrini, conosco. Juntas de novo. Não esqueça, vamos estar divulgando nas nossas redes sociais, tá? É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até sexta. Um beijo para todos. Até sexta, se Deus quiser.